Então é isso. A Lag diz: às vezes penso que somos parte de Deus, o que é uma ideia panteísta. Se somos instrumentos de Deus, somos parte dele. Ainda penso sobre o panteísmo, assim como na última palestra. Como eu ia dizer, eu respondi isso para você na última palestra. A diferença do que nós está falando, que é a doutrina espírita dos espíritos, e a doutrina humana panteísta, é que no panteísmo, você ao retornar a Deus, você perderia a individualidade. Na doutrina espírita dos espíritos, você retorna a Deus como parte dele, mas mantém a sua individualidade. E aí você é um em Deus. Essa é a diferença. E não volta a ser Deus. Então vamos continuar. Segundo elemento do universo para os espíritos: o espírito. Ponto final. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, para os espíritos, que não existe ser humano. Se houvesse um ser humano diferente do espírito, haveriam 3 elementos: o espírito, o ser humano e a matéria. Mas não há apenas o espírito. Então a doutrina espírita dos espíritos não contempla o ser humano como um elemento do universo. Já a doutrina espírita humanizada contempla. Para os espíritos, o que você chama de ser humano é uma alma. Para a doutrina espírita dos espíritos, o que existe é uma alma, que é definido através de 3 perguntas, como o espírito encarnado. O espírito encarnado. Alma, as perguntas são: o que é o espírito quando vem até a carne? Uma alma. O que é a alma antes de encarnar? Um espírito. O que é o espírito? O que será a alma depois do desencarne? Um espírito. Então sempre há um espírito, mas há uma situação específica para esse espírito, que é a encarnação. Então veja, a doutrina espírita dos espíritos não contempla o ser humano, mas contempla um espírito encarnado. Bolas. Isso faz uma diferença imensa, porque o espírito encarnado vive uma encarnação, o ser humano vive uma vida. Vamos precisar definir as duas coisas. Vida é uma sucessão de acontecimentos que ocorre desorganizadamente, independente da vontade do ser humano, e que chegue um trajeto cercado de etapas, formado por etapas, do nascimento até a morte. Isso é vida. Encarnação é outra coisa. O que é uma encarnação? São provações para o espírito. Provação, o que é? É o espírito vivenciar vicissitudes, alternâncias da vida, para que ele possa
utilizando o seu livre-arbítrio, manter-se na glória de Deus. Tem ainda um outro objetivo. Na encarnação, o Espírito veste-se com uma roupa adequada ao mundo onde vai viver, para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. Então veja que a coisa é completamente diferente uma da outra. Primeiro, porque a vida, ela ocorre independente da vontade do ser humano. Mas a encarnação, ela é fundamentada no gênero de provas escolhidas pelo Espírito, como está na pergunta 264. A vida, ela tem etapas que alteram o espírito, o ser humano. Já na encarnação, o espírito é sempre o mesmo, desde o momento que nasce até o momento que morre. Na vida, as coisas, os acontecimentos da vida têm valores múltiplos. Na encarnação, só existe a provação, só existe a expiação, vicissitude, com a finalidade de provação. Enfim, são elementos completamente diferentes. A vida, ela é algo que começa e termina. A encarnação é apenas uma etapa da existência eterna. Então a doutrina espírita dos espíritos pega a existência de um espírito que vive em encarnações. A doutrina espírita humanizada pega a transformação do espírito em ser humano e cria uma existência humana independente da existência espiritual. Ora, vocês poderiam dizer para eu, não é isso que a doutrina espírita fala. Não é isso que a doutrina espírita fala, mas é dessa forma que os seres humanos espíritas vivem. Ele lê o livro dos espíritos, mas não traz isso para a sua vida. Ele lê que a vida é uma encarnação, mas ainda vive um casamento, ainda vive uma maternidade ou uma paternidade, ainda vive um trabalho material, ainda vive uma amizade. É isso que eu estou querendo dizer. A diferença não está no que se sabe, mas está na forma como se põe em prática o ensinamento. Quando eu falo em doutrina espírita dos espíritos, estou falando na prática que os espíritos fazem do ensinamento. E quando eu falo em doutrina espírita humanizada, estou falando na prática que os seres humanos dão à doutrina espírita, aplicam na sua vida. Então, quanto ao espírito, nós já vamos falar mais de espírito, essas são diferenças gritantes. Na doutrina espírita dos espíritos, existe o espírito encarnado. Na doutrina espírita humanizada, existe o ser humano que é espírita. É bem diferente.
Alguns espíritas me chamam de panteísta quando falam isto. Ainda sobre Deus, né? Ele pergunta por quê, né? Talvez tenha até sido respondido. Já foi. Lhe chamam porque acham que perde a individualidade. A Lag, ainda falando sobre panteísmo, pergunta: tem algo a ver com a Santíssima Trindade? 3 são a mesma pessoa, mas cada um faz parte do todo? É mais ou menos isso. Todos juntos formam uma trindade que se funde numa só. Mas aí é Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade universal. E até uma pergunta: mas se Deus já sabe das provas, e se vamos passar por elas ou não, quer dizer que as provações são para nós? Essa é uma grande pergunta, e é isso que está respondido no Livro dos Espíritos e faz parte da doutrina espírita dos Espíritos. Se Deus é onisciente, por que eu tenho que provar alguma coisa a Ele? Não, você não tem nada que provar a Ele. Você tem que provar você mesmo. A grande verdade é essa: você não se conhece. Você não sabe quem é você. Então você tem que provar a você mesmo que você aprendeu, não a Deus. Deus já sabe. Deus é o professor que sabe quem aprendeu e quem não aprendeu. Agora, a aprovação é para cair a máscara do aluno que não estuda ou que lê uma vez só e diz: eu já sei de tudo. Então a aprovação é para você mesmo, não para Deus. Quando você se julga e se acusa por qualquer coisa e sofre, ou acusa os outros, você prova a você mesmo que não aprendeu nada. Onde entra o ego na doutrina espírita dos espíritos? A alma seria o ego? Não. A alma é o espírito ligado ao ego. O ego entra em diversas partes, mas não especificamente numa parte. A alma não é o ego. A alma é o espírito ligado ao ego. Não. Espírito ligado ao ego, você chama de alma, mas a alma não é o ego, a alma é o espírito. A Lag diz: que se fala muito sobre o crivo da razão. Só aquilo que não nos contradiz passará pelo crivo da razão. Então podemos ser bem... aí é isso aí. Veja bem, moço. Isso faz parte da doutrina humana dos humanos e nunca foi falado pelo Espírito da Verdade. Aliás, tem uma pergunta que diz assim: os Espíritos sabem nossos pensamentos? Sabem mais do que você imagina, porque são eles que lhes dão o pensamento. Então o que você chama de quivo da razão sua, não é seu quivo da razão, mas um espírito externo que está lhe dando aquilo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe: quantas razões existem? Você acredita numa coisa, a filha acredita em outro, a Solona acredita em outra. Quer dizer que nunca haveria nada que fosse universal. E se não for universal, não é real. Não vale para todos. Então essa questão faz parte da doutrina humanizada, que é o que você me perguntou no início, sobre a ciência comprovar. É submeter a doutrina dos espíritos às condições humanas. Essa é a diferença. Deve passar pelo crivo da razão, mas pelo crivo da razão espiritual, não material.
E o esquivo da rajão espiritual é aquilo que nós falamos de Deus, é isso que nós estamos falando do Espírito. Adilson diz: isso é interessante, a razão faz parte do ego, é um dos seus atributos. A rajão é o ego. O ego é composto de pensamentos, formações mentais e memória. A rajão é uma formação mental formada a partir de verdades que estão na memória, consciência. Então a rajão é o ego. É a expressão máxima do ego. Tudo que é racional não é racional, é egal, é do ego. A Lag pergunta como distinguir a razão espiritual da material. Perfeito. Seguindo o que o livro dos Espíritos fala. Deus é causa primária de todas as coisas, Deus é justiça e amor, Deus como eu posso dizer, é a inteligência suprema. Não existe ser humano, existe espírito. Não existe vida, existe encarnação. Não existe acontecimento, existe provação. Se você alterar valores do seu ego, você vai chegar a uma rajão espiritualizada. Essa rajão espiritualizada será maior do que a rajão humana, mas ainda é uma rajão. O Espírito diz assim: Deus sabe. Essa é a rajão máxima que um espírito alcança. Deus sabe. Ponto final. Acabou-se. Alag, como é formado o ego de uma pessoa autista? Sabemos que o espírito continua consciente nessa situação. Sofre por não poder se manifestar. Alguns sofrem, outros não. O autismo é uma prova por espírito, porque o ego funciona normalmente. Ele só não consegue realizar, traduzir isso para o externo. Então alguns sofrem com isso, outros não. Autismo não existe, porque autismo é uma doença da doutrina espírita humana. Para a doutrina espírita dos espíritos, autismo é uma vicissitude que compõe uma provação da vida. Segunda diferença: a doutrina espírita humana considera o ser humano independente, ou seja, que ele age por motivações próprias, individuais, seja atos externos ou atos internos. A doutrina espírita dos espíritos não fala isso. Muito pelo contrário. A doutrina espírita dos espíritos fala que a inteligência menor é comandada pela inteligência maior. Ou seja, fala que Deus é causa primária das formações mentais do ser humanizado, do espírito encarnado, da alma. E se assim é, o espírito não faz porque quer, faz porque Deus lhe dá o pensamento de fazer. Esse é o primeiro grande detalhe. Aonde mais nós podemos encontrar isso? No texto que eu já falei. Para a doutrina espírita dos espíritos, a alma é um espírito vestindo um corpo
de acordo com o mundo em que vive, para, obedecendo às ordens de Deus, contribuir para a obra zeral. Então veja, para a doutrina humana existe uma intencionalidade em fazer as coisas. Mesmo os espíritas acreditam que cada um faz aquilo que quer, livre-arbítrio de fazer. Mas para os espíritos, o espírito não faz quando encarnado. Ele age em nome de Deus para a obra zeral. Então, há uma diferença muito grande nestes dois aspectos, porque aquele que está lhe agredindo não está lhe agredindo porque ele quer, mas é um espírito comandado por Deus, agindo em nome de Deus, para criar para você a sua vicissitude. Aquele que está lhe amando, materialmente falando, sendo seu amigo, lhe dando carinho, também não está fazendo isso. Está simplesmente sendo instrumento de Deus para criar a sua vicissitude. Então esse é outro aspecto fundamental no tocante ao elemento espírito. Os espíritos não fazem o que querem, mas cada um, vestido com um corpo de acordo com o mundo em que vive, é dirigido por uma inteligência superior para fazer a vicissitude que faz parte da provação, que é a encarnação daquele outro espírito. Então isso muda completamente a visão do mundo. Ao invés de eu ter um inimigo, eu tenho um espírito trabalhando em nome de Deus, criando a minha vicissitude. Ao invés de eu ter um amigo, eu tenho um espírito trabalhando em nome de Deus para criar a minha vicissitude. É isso que nós precisamos entender. É isso que a humanização trouxe. A humanização não contemplou estes aspectos, porque criou a vida, porque manteve a vida, ao invés de vivenciar a encarnação, porque contemplou a independência do ser humano do universo, ao invés de vivenciar a causa primária de todas as coisas. Então, nesses dois aspectos, nesse outro aspecto, nós vamos ver alguma diferença entre as duas doutrinas. Se não tem a pergunta, vamos continuar. Vou usar o exemplo do moço que falou do panteísmo, porque para o ser humano o que não é A é B. Então, Joaquim, você acabou de falar em fatalismo. Ou seja, você acabou de dizer que nós somos marionetes na mão de Deus. Não, isso não faz parte da doutrina espírita dos espíritos. O que faz parte da doutrina espírita dos espíritos é que os atos da vida são fatalidade, são fatalistas, que os atos da vida decorrem do gênero de provação que o espírito escolhe antes de encarnar, mas que o espírito, ainda mesmo que humanizado, alma,
possuem livre-arbítrio de vivenciá-los no bem ou no mal, no amor ou no egoísmo.